Você saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu de você. Essa frase incomoda, eu sei, mas ela precisa ser dita. Tem muita gente que melhorou de vida, conquistou um bom emprego, aumentou o salário e mesmo assim vive como se ainda estivesse no aperto. Sabe por quê? Porque não basta ganhar mais. É preciso mudar a cabeça, os hábitos e a relação com o dinheiro. Esse vídeo não é para te julgar, é para te fazer acordar com carinho, mas com verdade. Porque se você está aqui, é porque lá no fundo já percebeu que algo precisa mudar. Hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre como sair da pobreza financeira é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio é sair da pobreza emocional e mental que te prende aos mesmos comportamentos de antes. E se esse tema faz sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no É da Minha Conta, toda segunda tem o Saindo do Vermelho, para te ajudar a reconstruir sua liberdade financeira de dentro para fora. Quando eu digo que a pobreza não saiu de você, não estou falando do saldo na conta. Estou falando de comportamento, de mentalidade, de tudo aquilo que continua igual mesmo depois que o dinheiro começou a entrar. É aquela sensação constante de que o dinheiro nunca é suficiente, de que se sobrar hoje, vai faltar amanhã. Então a pessoa pensa, melhor gastar logo porque vai acabar de qualquer jeito. É o medo de investir porque pode dar errado, mesmo com o país cheio de oportunidades seguras em renda fixa, pagando acima de 10% ao ano. É comprar por impulso, parcelar tudo, trocar de celular todo ano só para sentir que está no mesmo nível dos outros. A verdade é que essa pobreza que fica não é material, é emocional. É aquela voz que diz: aproveita agora, porque o futuro é incerto. E com o custo de vida subindo, juros altos e um mercado que incentiva o consumo o tempo todo, fica ainda mais fácil cair nessa armadilha. O problema é que, sem mudar os hábitos, quanto mais você ganha, mais você gasta. E continua no mesmo lugar, cansado, endividado e com a sensação de que o dinheiro nunca rende. Entender isso é o primeiro passo. Porque não adianta ganhar R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 20.000 por mês, se você continua agindo como quem ganha R$ 1.500 e precisa gastar tudo antes que acabe. A verdadeira virada acontece quando você entende que riqueza não é sobre quanto entra, é sobre como você se relaciona com o que entra. E é isso que muda tudo, quando o dinheiro deixa de ser fuga e passa a ser ferramenta para construir a vida que você quer. Agora que você já entendeu que a pobreza muitas vezes não está na conta, mas na cabeça, vamos falar das armadilhas mentais que te impedem de evoluir de verdade. São padrões de pensamento que parecem inofensivos, mas te sabotam todos os dias. E o mais perigoso, eles vêm disfarçados de recompensa, merecimento ou aquele famoso "a vida é uma só". Mas na prática, são exatamente eles que te mantêm preso no mesmo lugar. A mentalidade do "eu mereço". Você trabalhou a semana inteira, se estressou, deu o seu melhor. Então pensa: ah, eu mereço me dar um presente. E lá vai o celular novo, a roupa cara, o jantar para compensar o cansaço. E claro, você merece coisas boas, mas merecer não é o mesmo que gastar sem pensar. Merecer também é se dar tranquilidade, segurança e liberdade para não depender de ninguém. Hoje, com o custo de vida nas alturas, juros altos e crédito cada vez mais caro, se recompensar com gasto pode sair muito mais caro do que parece. O medo de perder dinheiro. Essa é clássica. Muita gente que veio de uma realidade mais difícil tem pavor de investir. Pensa, e se eu perder tudo? E aí, prefere deixar o dinheiro parado. Ou pior, gastar para não ver ele sumindo. Mas olha para o paradoxo. O medo de perder te faz perder todo dia, porque o dinheiro parado perde valor com a inflação e o dinheiro gasto sem propósito simplesmente desaparece. O risco não está em investir. O risco está em não aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. A vergonha de dizer não, essa é silenciosa, mas destrói muita gente. O amigo chama para um rolê caro, a família pede ajuda, o colega sugere rachar um presente absurdo. E você, com medo de decepcionar ou parecer mão de vaca, diz sim. Mas cada sim que você dá para os outros pode ser um não para sua própria paz financeira. A necessidade de provar sucesso. Essa talvez seja a armadilha mais comum hoje. As redes sociais criaram uma pressão absurda para mostrar que você chegou lá. Roupa de marca, carro novo, viagem internacional,
foto com taça de vinho. Mas o que ninguém mostra é o boleto que vem depois. E o preço emocional de viver para impressionar é altíssimo. Ansiedade, dívida e exaustão. Essas armadilhas são reais e hoje prendem milhões de brasileiros que já poderiam estar vivendo com tranquilidade. A boa notícia é que você pode desarmá-las, uma por uma, mas antes de mudar seus hábitos, precisa reconhecer que elas existem na sua vida, porque o primeiro passo da liberdade financeira é ter coragem de olhar para dentro. Depois de entender todas essas armadilhas, vem o ponto mais importante, a grande virada de chave, porque no fim das contas, riqueza de verdade não é ter mais, é precisar de menos. Sabe qual é o segredo que separa quem realmente prospera de quem só aumenta o salário e continua quebrado? É entender que riqueza não é ostentar, é ter liberdade de escolha, é acordar de manhã sem medo da fatura do cartão, é poder dizer não, sem culpa, é ter paz para construir o futuro, sem viver apagando incêndio no presente. Em 2025, a gente vive num país onde o custo de vida subiu, os juros ainda estão altos e o crédito continua caro. E isso só reforça uma verdade: quem não tem consciência financeira acaba trabalhando cada vez mais para continuar no mesmo lugar. Mas quando você entende que consumo não é sinônimo de felicidade, tudo muda. Você começa a comprar com propósito, não com impulso. Você para de usar o cartão para tapar o buraco emocional e passa a se perguntar: eu realmente preciso disso ou só quero mostrar que posso? Essa simples pergunta é libertadora, porque ela marca o começo da sua liberdade financeira e emocional. Riqueza de verdade é poder dormir tranquilo, porque você tem uma reserva de emergência. É poder escolher um trabalho que te faz bem e não apenas o que paga mais. É poder viajar sem parcelar em 12 vezes e curtir sem culpa. É olhar para o seu saldo e sentir tranquilidade, não ansiedade. Riqueza é o seguinte: segurança é ter proteção financeira e uma reserva que te dá estabilidade. Ter paz interior, que é não viver com medo de boletos ou dívidas. Ter liberdade para fazer escolhas baseadas nos seus valores, não no desespero. Crescer os investimentos no seu futuro, não só sobreviver o presente. Ter equilíbrio, viver bem, com prazer, mas sem exageros. E tudo isso começa pequeno, com atitudes simples, diárias, planejar, anotar, dizer não, pensar antes de comprar. Com o tempo, essas pequenas mudanças transformam completamente a forma como você se relaciona com o dinheiro e com a vida. Agora que você já entendeu que riqueza é sobre liberdade e não sobre ostentação, chegou a hora de colocar a mão na massa. Chega de só entender o problema, vamos para a ação. Eu vou te mostrar 5 passos práticos, reais e possíveis para você começar hoje a tirar a pobreza da cabeça e construir uma vida financeira estável. Mesmo nesse cenário em que o custo de vida está alto, o crédito apertou e os juros seguem pesados. Anota aí, porque isso aqui vale muito. Primeiro, planeje antes de gastar. Nada de compra por impulso, principalmente agora, em que tudo parece barato parcelado. Antes de comprar qualquer coisa acima de R$ 100, espere 24 horas. Pergunte para você mesmo: isso vai me trazer valor real ou é só vontade do momento? Monte uma lista de prioridades mensais e se comprometa com ela. Planejar não é se privar, é escolher com consciência. Segundo, poupe antes de aumentar o padrão. Ganhou um aumento? Fez uma renda extra? Ótimo, mas antes de subir o padrão, trocar o carro, mudar de AP, fazer a viagem dos sonhos, separe pelo menos 20% desse valor para investir em você. O seu eu do futuro vai te agradecer quando o imprevisto chegar, e ele sempre chega. Terceiro, acompanhe seus gastos de perto. Hoje não tem desculpa. Tem aplicativo, planilha, bloco de notas, o que for. O importante é saber para onde o seu dinheiro está indo, porque o não sei para onde foi é o principal ladrão de liberdade financeira. Quando você vê os números na tela, fica impossível se enganar. E essa consciência é o primeiro passo para sair do automático. Quarto, construa sua reserva de emergência. Antes de pensar em investir, montar carteira, falar de bolsa ou cripto, faça o básico bem feito. Tenha de 3 a 6 meses de despesas guardados numa aplicação de liquidez diária, Tesouro Selic, CDB com resgate imediato ou mesmo uma conta remunerada. Ou seja, dá para ter segurança rendendo. Reserva de emergência não é luxo, é a sua base de tranquilidade. Quinto,
Mude suas comparações sociais. Pare de se comparar com a vida editada dos outros nas redes sociais. Aquela viagem, aquele carro, aquele lifestyle perfeito, tudo pode estar parcelado em 12 vezes no cartão. Comece a admirar quem tem estabilidade de verdade, quem poupa, quem investe, quem dorme tranquilo porque não vive no vermelho. O seu círculo de referência molda seus hábitos. Escolha bem quem você coloca como espelho. Esses 5 passos não são mágica, mas são transformadores. E o melhor, você pode começar hoje com o que tem, onde está. Não espere o momento perfeito, ele não vai chegar. A virada começa quando você decide mudar. Depois de colocar esses passos em prática, chega a parte mais profunda da mudança, e talvez a mais desafiadora: reconstruir a sua relação com o dinheiro. Porque sim, o seu relacionamento com o dinheiro é emocional. Ele vem da sua história, da sua infância, das experiências que te marcaram e das feridas que você carrega até hoje. Se você cresceu vendo seus pais lutando para pagar as contas, é natural que hoje tenha medo de guardar, porque lá no fundo sente que o dinheiro vai faltar. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é coisa de gente gananciosa, talvez inconscientemente se sabote toda vez que começa a prosperar. E se você passou boa parte da vida ouvindo quem tem mostra, é quase automático querer ostentar agora como forma de provar que venceu. Mas entender de onde vem esse comportamento é o primeiro passo para mudar. Não é sobre culpar o passado, é sobre curar o que o passado te ensinou errado. Reconstruir sua relação com o dinheiro é um ato de amor próprio. É decidir que você merece segurança, merece paz, merece liberdade. É perdoar seus erros financeiros, parar de se punir por decisões que tomou num momento de aperto e começar a agir de forma consciente daqui para frente. E isso não significa virar pão duro, nem viver se privando de tudo. Significa aproveitar com equilíbrio, com propósito, com inteligência. Mentalidade antiga a que te prende. Dinheiro é para gastar. Amanhã eu não sei se tenho. Preciso provar meu valor. Investir é arriscado demais. Poupar é coisa de rico. Mentalidade nova que te liberta. Dinheiro é ferramenta de liberdade. Planejo para ter sempre. Meu valor não está nas coisas. Não investir é o maior risco. Poupar é como eu fico rico. Essa transformação não acontece de um dia para o outro. E tá tudo bem. Você vai errar, vai ceder, vai se frustrar às vezes. Mas cada vez que você escolhe conscientemente não gastar por impulso, cada vez que diz não para uma compra só para impressionar, cada vez que manda um Pix para sua reserva em vez de gastar, você está reescrevendo a sua história financeira. E essa nova história é de prosperidade, equilíbrio e dignidade. Porque no fim, o dinheiro é só um espelho da sua mente. Quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Depois de quebrar o ciclo e decidir mudar de verdade, vem o próximo passo: construir o seu futuro. E não viver só o presente. Porque uma das coisas mais importantes que você precisa entender sobre dinheiro é que ele é sobre tempo. Cada real que você guarda hoje é um pedacinho do seu futuro que você está comprando. Cada investimento é uma semente que vai crescer lá na frente. E cada vez que você escolhe adiar um prazer momentâneo para cuidar da sua estabilidade, você está, na prática, comprando liberdade para o seu eu de amanhã. Pensa comigo. Se você começar hoje a guardar R$ 500 por mês e investir com uma rentabilidade média de 10% ao ano, que é algo totalmente possível em 2025 com Tesouro Direto, CDBs ou fundos bem escolhidos. Em 10 anos, você vai ter construído um patrimônio que pode mudar completamente a sua vida. E o mais importante, não é sobre ficar rico da noite para o dia, é sobre consistência, paciência e visão de longo prazo. É sobre plantar hoje para colher amanhã. Se fosse para simplificar seu plano, ele seria assim: meses 1 a 3. Construa sua reserva de emergência e comece a registrar todos os gastos. Meses 4 a 12. Complete sua reserva e inicie seus primeiros investimentos de baixo risco. Anos 2 a 3. Comece a diversificar e aumentar o aporte conforme sua renda cresce. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Não é só o dinheiro que cresce, é você. Você se torna alguém mais disciplinado, mais calmo, mais confiante. Alguém que pensa antes de agir, que sabe esperar, que constrói em vez de só consumir. E essa versão sua, sim, vale mais do que qualquer quantia.
Então sim, viva o agora, aproveite, celebre. Mas não esquece, curtir o presente não pode custar o seu futuro. O você de daqui 5, 10, 20 anos vai olhar para trás e agradecer pelas escolhas que você fez hoje. Porque quando você planta com consciência, o futuro não é um medo, é uma colheita. E essa é a maior responsabilidade e o maior presente que você pode dar para si mesmo, um futuro em que o dinheiro trabalha para você e não o contrário. Depois de tudo isso, a verdade é que no fim das contas tudo se resume a uma coisa: liberdade. Liberdade para dormir tranquilo, sem medo do boleto que vence amanhã. Liberdade para escolher o trabalho que você ama e não só o que paga as contas. Liberdade para ajudar quem você ama sem se endividar por isso. Liberdade para não viver refém do que os outros pensam e poder seguir o seu próprio caminho. Liberdade para ser, de verdade, você mesmo. Essa jornada não é rápida, não é linear e nem sempre é fácil. O mercado muda, os preços sobem, a vida acontece. E às vezes a gente tropeça. Mas cada passo que você dá nessa direção é um passo para longe da escassez e mais perto da abundância. Não a abundância de coisas, e sim a de paz, segurança e propósito. E é isso que a verdadeira liberdade financeira traz: tranquilidade para viver o hoje sem destruir o amanhã. Transformação. Só uma pessoa pode mudar a sua vida financeira: você. Controle. Você tem o poder sobre as suas próximas escolhas, mesmo que o passado tenha sido difícil. Possibilidades. O seu futuro é ilimitado quando a sua mentalidade muda. Se esse vídeo te fez pensar, se alguma frase aqui mexeu com o seu coração, ou abriu seus olhos para algo que você vinha ignorando, então já deixa o like e se inscreve no canal. Toda segunda tem episódio novo do Saindo do Vermelho, um conteúdo feito para te ajudar a sair da pobreza financeira e emocional, de vez. Aqui ninguém te julga. Aqui a gente fala de transformação, de recomeço, de liberdade real, porque você merece essa paz. Você merece construir uma vida financeira que te orgulhe e te sustente. E tudo começa agora, com essa decisão de ser diferente, de fazer diferente, de viver diferente. Vamos juntos nessa jornada? Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço forte e que essa semana seja cheia de escolhas conscientes e transformadoras.